Pai Santo e Deus querido, neste momento, ó Deus, eu coloco, Senhor, essa reflexão em tuas mãos, Senhor. Eu coloco a minha vida que está trazendo essa reflexão, Pai. Que não seja nada de mim mesmo, Senhor, mas de ti, Pai, da tua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor abre meu entendimento, dai-me sabedoria, compreensão da tua palavra, ó Deus. Para que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estar trazendo a tua palavra, Senhor. Está, meu Deus, ajudando outras pessoas, ó Pai, através da tua mensagem. Assim, meu Deus, como eu estive no mundo, Pai, sem esperança. Eu achava, Senhor, que eu estava sozinha, mas, Senhor, o Senhor levantava pessoas para ir até mim, para conversar, para falar da tua palavra, Senhor. E assim o Senhor me chamou, Pai, da morte para a vida, Pai. Eu louvo a Ti, te agradeço, meu Deus, porque sem Ti eu não estaria aqui, meu Pai. A cada dia, Pai, eu só tenho que Te servir, Te glorificar e Te agradecer, ó Deus. Por isso, meu Pai, a cada dia eu entrego a minha casa em Tuas mãos, a minha família, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, as pessoas, Pai, que estão aí, que precisam do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha tocar em cada vida, cada coração. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar na vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, necessitados, Senhor, de uma palavra, Senhor. Aqueles que estão, meu Deus, sem esperança, desanimado, Pai. Aqueles que estão passando por um momento difícil, Pai, como a depressão, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Visita essas pessoas, Senhor. Dê um renovo, meu Deus, espiritual. Toca na vida, no coração e na mente, ó Pai. Ajude, Senhor, os pais, as mães que têm essas pessoas que necessitam, meu Pai, de Ti, Senhor. Deus amado, que possamos, Senhor, Deus, a cada dia tirar um tempo para Te glorificar, Senhor. Tirar um tempo, Senhor, para Te servir, ó Deus. Eu coloco, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Eu Te louvo, agradeço, meu Deus, a cada dia, Senhor. Eu coloco a minha casa, a minha família em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada pessoa, meu Pai, em Tuas mãos que assistir essa reflexão. Pai, não somente, Pai, a minha família, a minha parentela, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, aqueles que eu não conheço, meu Pai, que o Senhor os alcance, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida, nos corações dessas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco em Tuas mãos que o Senhor venha restaurar, Senhor, vidas, fortalecer, derramar a Tua graça e a Tua presença, Senhor. Eu Te louvo, ó Deus, e eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a nossa palavra, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Uma reflexão sobre a fé. Nós vamos estar lendo Hebreus 11. Eu vou ler os 2 primeiros versículos, depois o 8 e o 9. Vamos aprender um pouco com esses heróis da fé. Foram pessoas que Deus, ali, elas creram em Deus pela fé. Uma dessas pessoas, Abraão. Abraão, um homem que Deus o chamou. Deus manda Abraão, e Abraão não conhecia o Senhor. Deus nunca tinha falado com Abraão. E Abraão, Deus fala com ele: saia da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Abraão, ele não teve dúvida que o Senhor estava falando com ele. Ele despediu da sua família. Provavelmente chorou muito, né? Mas ele confiou nas promessas que Deus tinha para a vida dele, para a vida da família dele. Deus creu na promessa de Deus. Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ele confiou naquela promessa. Abraão, ele obedeceu.
Ele creu, ele obedeceu e ele saiu e foi para a terra que Deus falou que iria mostrar. Deus somente chamou Abraão e ele creu na promessa do Senhor. E assim como Deus chama Abraão, Deus nos chama para fazer a vontade dele também. Cada um de nós temos um chamado para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Não podemos ficar de mãos atadas, não podemos ficar somente aguardando a vinda de Cristo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, levar a mensagem do Evangelho, apoiar as pessoas que necessitam, que precisam da gente. Nós somos uma família em Cristo. Nós somos pessoas que o Senhor levantou para ajudar os outros. Deus aqui chama Abraão. Deus tem uma promessa na vida de Abraão. E assim como Deus tem essa promessa na vida de Abraão, Deus também tem essa promessa para nós, para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família. Vamos estar lendo aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, porque eles creram na promessa do Senhor. Vamos lá, 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tenda, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Palavra abençoada do Senhor. Pela fé, Abraão, ele recebeu ali uma promessa do Senhor. Deus chama Abraão, fala para Abraão ir, e Abraão vai. Sem saber, a palavra de Deus fala, sem saber para onde ele iria. Mas ele creu na promessa do Senhor Jesus. Abraão, ele creu na promessa que o Senhor tinha ali para a vida dele. Deus falou com Abraão. Abraão, ele habitou, ele peregrinou na terra de Canaã, na terra que Deus tinha prometido ali. Era a terra para eles. E ele peregrinou naquela terra. A palavra de Deus fala aqui o que? Com Isaque e Jacó. Olha só, ele peregrinou naquela terra. O versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele peregrinou, mas Deus já tinha feito uma promessa. Essa seria a terra prometida, em Canaã. E aqui ele peregrinou. Deus já tinha essa promessa para Abraão. E eles seriam o que? Herdeiros, Isaque e Jacó. E Abraão, ele foi. Abraão, ele foi obediente, ele obedeceu, ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para o que iria acontecer, as incertezas, porque muitas vezes nós sentimos assim
Será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou no caminho correto? Mas nós temos a promessa do Senhor. O Senhor falou que iria vir nos buscar. E pela fé nós cremos, esperamos a vinda do Senhor. E que o Senhor irá nos buscar. Não somente Abraão. A gente vê aqui exemplos. Noé. Noé, quando começou a construir a arca, que Deus chama Noé ali para quê? Noé, construa uma arca, explicou para ele todos os detalhes do que, como ele iria construir e o que ele iria fazer ali, porque Deus estava triste com aquele povo. E Deus iria mandar um dilúvio e destruir aquele povo, o mundo, todo mundo. Deus iria destruir a humanidade que ele mesmo criou. Porque as pessoas viviam de forma que Deus tinha se arrependido de ter criado ali aqueles homens, aquelas pessoas. Era algo tão perverso que o Senhor, viu ali em Noé um homem que temia o Senhor, e Deus vai, chama Noé, passa as instruções para Noé, que Noé era um homem ali justo, um homem ali no meio daquele povo que temia o Senhor, e Deus passa ali aquelas instruções para Noé. E Noé, ele faz de acordo com o que o Senhor passou para ele. Ele não tinha aquele entendimento. Hoje nós temos a palavra de Deus. Eles ouviam a voz do Senhor. E o Senhor falava como eles fariam. E assim eles iriam pela fé e fazia. Eles criam ali no que Deus falava. E ele começou a construir a arca, provavelmente, com certeza. Imagina as pessoas ali achando que Noé estava gagá por causa da idade, que Noé estava doido, que Deus não ia destruir nada. E Noé evangelizando aquelas pessoas. Olha, Deus vai destruir, Deus vai enviar um dilúvio, Deus vai destruir tudo. Mas provavelmente as pessoas não acreditaram, como a gente vê que não acreditou, que somente a família de Noé foi salva. Por que a família de Noé foi salva? Porque ele creu na promessa de Deus. E ele fez tudo conforme o Senhor falou. Enoque, ele foi translaçado. Deus levou para si sem passar pela morte. Pela fé. Temos tantos aqui, se a gente for citar um por um, e eu fico aqui, olha, falando. Abel, pela fé. Abel fez o quê? Ofereceu uma oferta de sacrifício ao Senhor, das suas primícias, das suas ovelhas, que ele era pastor de ovelha. Ele ofereceu o melhor para o Senhor. E por isso seu irmão se entristeceu, porque ele deu oferta para Deus de qualquer jeito. O mal já estava no coração dele, já tinha batido na porta. E ele poderia ter vencido aquele mal? Poderia. Mas ele não venceu, porque ele deixou que o mal entrasse no coração dele. Por isso que ele foi e matou o seu irmão. Porque ele ficou revoltado, porque Deus aceitou a oferta do irmão, não aceitou a dele. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel fez por amor ao Senhor. Abel, ele amava a Deus. E ele fez por amor ao Senhor. Abel, ele ofereceu o melhor das ovelhinhas dele.
Ele não fez um sacrifício, uma oferta de qualquer jeito. Não é isso que o Senhor quer que façamos. Algo para Ele de qualquer jeito. Nós precisamos amar, precisamos ouvir, fazer e obedecer também. Nós precisamos amar primeiro. Assim como eles aqui, exemplos, eles amaram, eles creram e eles obedeceram. Deus quer que nós obedeçamos. Deus quer que nós creiamos nas promessas deles. Para nossas vidas, nós precisamos crer na promessa do Senhor. Assim como esses homens, eles creram. O que falta para nós? Para a gente crer, para a gente colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou. Que Deus venha falar ao nosso coração. Quando Deus chama Moisés, a gente vê algo ali extraordinário, que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele vê algo se queimando e não alastrava aquele fogo. E ele achou, assim ele ficou e foi para perto. Ele teve ali no momento o quê? Curiosidade. E ele foi ver aquela sarça de fogo. E ele chegou perto e o Senhor fala com ele. Moisés, tira a sandália dos seus pés, que você está numa terra santa. Deus, ele chama Moisés. Ali Deus chama Moisés para libertar o seu povo que estava sendo escravizado ali no Egito. Mas Deus também já tinha falado que aquela nação ia ser escravizada, mas que Deus iria libertar. E Deus vai e usa Moisés. Moisés, no momento, ele tentou de várias formas. Ele não sabia falar, ele era pesado em línguas, e o Senhor foi mostrando para ele que era ele, que fazia, era do jeito dele. E ele tem hora que ele fala, não é Arão, seu irmão? Ele fala bem, tipo, ele conhece, ele está ali junto com o teu povo, ele vai com você, ele vai ser boca sua ali. E Deus dá as instruções todas ali, dá os exemplos de tudo que iria acontecer. E assim, Moisés, ele foi para libertar aquele povo. Outro exemplo aqui, bênção maravilhoso para nossas vidas. Sara, já idosa, não podia ter filhos. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e de Sara, através de Isaque. Seria o filho da promessa. E Sara, já velha, engravidou. E deu à luz um filho, e o nome foi Isaque, porque Deus tinha prometido. E nós vemos também outro exemplo maravilhoso que nos incentiva a fazer algo para o Senhor. Todos esses que eu citei aqui. Raabe, uma mulher prostituta em uma terra que estava só Deus para ter misericórdia, Deus iria destruir, porque Deus tinha ali já levantado o que? Josué, porque Moisés não estaria mais ali. Moisés já tinha ido, morar com o Senhor. E Deus levantou ali Josué. E Deus iria invadir ali, através da vida de Josué, destruir aquela cidade. Deus fez algo tremendo. E Deus usa uma mulher para proteger os filhos de Israel, os espias que estiveram ali, para
proteger aqueles 2 espias da vida dos homens ali, dos perversos, que iriam matar eles. Deus usa Raabe. E pela fé, ela creu no Senhor. Ela não conhecia Deus, mas ela creu no Senhor. De ouvir falar. Muitas vezes nós conhecemos a Deus de ouvir falar. Mas hoje o que? Nós conhecemos de estar tendo intimidade com Deus, de estar buscando o Senhor, de estar meditando na palavra de Deus. Assim nós conhecemos o Senhor. Lançando aos pés de Jesus. Tendo intimidade com Cristo, lançar aos pés, buscar. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscarde de todo o coração. Se eu buscar o Senhor, eu vou achar. O Senhor está à porta, Ele bate. Se a gente abrir, Ele vai entrar. Jesus, Ele é educado, Ele não invade. Ele pede permissão. Quantas e quantas vezes eu estou falando por mim, pela minha experiência com o Senhor? Quantas vezes o Senhor me chamou pelo amor? Eu fui pelo amor? Não me firmei, mas o Senhor tinha promessa na minha vida. E eu fui até Cristo pela dor, pelo sofrimento, quando eu achava que eu não tinha mais ninguém, quando eu achava que não tinha mais jeito, o Senhor, Ele me resgatou da morte para a vida. E por isso eu estou aqui, porque foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que me libertou, e foi através de quê? Da fé que eu depositei nele. As pessoas falavam, eu conhecia, eu tinha aceitado Jesus, eu me afastei do Senhor, mas eu me aproximei novamente. Não tinha mais esperança. Os obstáculos que eu tinha enfrentado, as dificuldades que eu tinha enfrentado, eu achei que não tinha mais jeito. Eu achei que eu estava sozinha. Mas o Senhor foi lá e me resgatou. O Senhor levantava pessoas para me ajudar. Como não glorificar um Deus tremendo? Como não acreditar no Deus que faz tantos milagres na minha vida e na vida dos outros que a gente vê? Eu estou falando um pouco da minha experiência com o Senhor. Experiências que eu sei que vai ajudar muitas pessoas assim como eu já passaram por essa experiência, por essas dificuldades, e não estar sozinha. Basta crermos, colocar nossa confiança no Senhor. Ele vem e nos resgata. Esses heróis da fé, essas pessoas que foram citadas, elas morreram sem herdar a promessa, mas elas estão com o Senhor. A nossa promessa é o reino eterno. A nossa promessa é morar com Cristo. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus. Nós precisamos a cada dia falar: Jesus, obrigado por ter vindo e morrido por mim na morte de cruz. Será que eu entendo o preço que Jesus pagou na morte da cruz para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado?
A história de Abraão, eu peguei algo aqui, a história de Abraão, ela nos ensina sobre o quê? Sobre fé, perseverança e a fidelidade de Deus para as nossas vidas. Abraão, ele perseverou. Todas essas pessoas, eles perseveraram. Eles não desistiram. Eles creram na promessa. Abraão, quando Deus manda, ele fez. Ele vai, ele obedece, ele crê na promessa de Deus para a vida dele, para a família dele. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. A nossa fé precisa estar lançada aos pés de Cristo. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para minha vida? O que Deus tem para minha casa, para minha família? Deus, ele nos chama para andar com ele, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abraão, Isaque, Jacó, Raabe e Sara, mesmo velha, mesmo estéril, ela creu na promessa. Todas essas pessoas citaram, creram na promessa do Senhor. E nós? Estamos crendo na promessa de Deus para nossas vidas? Eles creram na promessa sem ver. Como a palavra fala, que a fé é um firmamento das coisas que se espera e não das coisas que a gente vê. Abraão, mesmo com as coisas incertas, os obstáculos, ele creu. Vamos. Assim como Abraão crê na promessa do Senhor, não importa os obstáculos, não importa as incertezas que passarem em suas mentes e suas cabeças, nós iremos alcançar o nosso objetivo, morar com o Senhor. Jesus virá nos buscar no tempo dele, na hora dele, e que nós, pela fé, venhamos obedecer e fazer a vontade de Deus, que é levar a mensagem àqueles que necessitam. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Deus maravilhoso, louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tem feito, Senhor. E eu creio, Senhor, em Ti, nas Tuas promessas para nossas vidas, ó Pai. Eu creio em Ti, na Tua promessa para essa cidade, para esse lugar, Senhor. Eu creio em Ti, no Teu mover, no mover do Espírito Santo, que o Senhor irá mover, Pai. Salvar muitas vidas no mundo, meu Pai. Nesse mundo, Senhor. Antes da Tua vinda, Senhor. Que as vidas sejam alcançadas, ó Deus. Que as pessoas lancem aos seus pés. Que as pessoas, Deus, sintam a necessidade, Senhor, de te servir, de buscar, de te adorar. Meu Deus, eu oro, Senhor, por cada um dos meus, Senhor. Que o Senhor alcance, meu Deus, meus primos, aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, visita, meu Pai. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita, Pai, os meus irmãos em Cristo. Visita a minha parentela, Senhor. Visita a minha família, ó Deus. Eu coloco, Senhor, cada vida em Tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um. Que nós cremos a cada dia em Ti e nas Tuas promessas, Senhor. Porque sem fé é impossível te agradar. Nós te louvamos, agradecidos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus.